Tipo um São João dos crentes. Ah, entendi. Não, pessoal, é porque a gente aproveita a época do ano, mas não tem nada de idolatria, nem nada disso. É mais para a gente estar junto, comer alguma coisa dessa época do ano, um milhinho, um amendoim, estar junto, comemorando, se alegrando com o Senhor. Amém? Então vai ser sexta-feira. Então, 18 horas, a partir das 18 horas, né? Quem puder chegar um pouco mais tarde somente, umas 7, 7h30, também se organiza para poder ir. Eu vou, né? Eu quero estar lá. Vai ser muito bom. E eu coloquei, inclusive, um postzinho no nosso Instagram fechado da igreja. Quem puder, vai lá, dá uma curtida, comenta, porque quando a gente vai, sabe, um vai estimulando o outro, tem aqueles que ficam meio indecisos, assim, não sei se eu vou, não sei direito como é, vou ficar meio assim e tal. Não, vai, gente. É bom a gente estar junto. É um tempo. A gente, às vezes, só desfruta de momentos aqui, rapidinho no culto, termina, vai embora. E esse é o momento da gente trocar ideia, conversar, brincar, estar junto. Vai ser muito legal. Se envolva, participe. É muito importante. Principalmente você também que está chegando na igreja e ainda está precisando aumentar um pouquinho os seus níveis de comunhão, de conhecimento com os demais irmãos da igreja. Essa é uma boa oportunidade de você fazer isso. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos à palavra dessa noite. Eu vou pregar nessa noite sobre Jesus, o pão da vida. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que ali só tinha um único barco e que Jesus não embarcou nele com os discípulos, mas que esses haviam partido sozinhos. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vocês me buscam não pelos sinais miraculosos que viram, mas porque comeram do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta:
creiam naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: e que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? O que é que tu farás? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus então lhes disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes, e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Senhor, fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pão. Pão é algo interessante, né, gente? Porque tem alguém que está aqui hoje, por exemplo, que não gosta mesmo de pão? Fala aí, só para eu ver. Que pode ser que tenha realmente. Numa galera dessa aqui, pode ser que tenha alguém que não gosta de pão. Dá um sinal aí. Eu não gosto de pão. Tipo assim, eu sei que pode ter gente que não pode comer pão, né? Sei lá, ou não quer, ou não deve. Mas não gosta de pão é difícil, tá vendo? Quem gosta de pão, pessoal? Meu Deus. Eu pensei que só eu, quando chegava em casa domingo de noite, falava assim, você chega em casa depois do culto domingo de noite, se não tiver pão, pode ter o que tiver em casa, você fala assim, pô, não tem nada aqui em casa para comer, velho. Acontece com vocês isso? Falta o pão, né? O pão é aquela base universal, é aquele alimento essencial para a gente, e isso é uma grande verdade. E isso não é de hoje, nem só com a gente, isso é de sempre. E é praticamente em todas as culturas do mundo que você tem essa importância do pão. Na Bíblia, logo no início, quando o homem pecou, Deus já disse logo para ele, ó, do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Está lá desde o início. O pão, ele estava presente, inclusive no tabernáculo. Hoje, pela manhã, e domingo que vem pela manhã, a gente vai falar sobre os pães da presença. Dentro de um templo que Deus instruiu Moisés a fazer, uma cabana e depois o templo, um dos elementos que estavam presentes ali, dentro daquele lugar, eram pães, pessoal. Não tinha muitas coisas, tinham poucas coisas. E dentre essas poucas coisas, adivinha o que tinha? Pão. Então, o pão é de fato uma coisa interessante. Quando o povo andou pelo deserto, por exemplo, depois de sair do exílio, da escravidão no Egito, Deus derramava uma coisa que chamava-se maná, que era tipo um farelo com o qual as pessoas se alimentavam fazendo pães para poder comer na sua peregrinação no deserto. E era interessante esse negócio porque todo dia chovia aquele maná, aquela farinha. E as pessoas eram instruídas por Deus que elas não podiam pegar farinha para 2 dias, elas tinham que pegar só a farinha do dia. E quando chegava na sexta-feira, porque tinha o dia do descanso no sábado, judaico, então ele
falava assim, olha, na sexta vocês podem pegar a quantidade dobrada, porque no sábado não vai chover. Então, na sexta era permitido. E ali a pessoa podia pegar, mas se ela pegasse dobrado em qualquer outro dia da semana, apodrecia. Se você pegasse em excesso, apodrecia. Menos na sexta, porque no sábado não iria cair. Então, Deus permitia. E quando fala sobre isso, eu me lembro de quando Jesus orou o Pai Nosso, e dentro da oração do Pai Nosso tem pão. Dentre aquelas frases... Vamos falar o Pai Nosso, gente? Quem sabe o Pai Nosso aí, pessoal? Vamos lá? Seja feita a tua, assim na terra. E o quê? O pão nosso de cada dia nos dá. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. E não nos deixe, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rapaz, o pão é muito importante. Quando Jesus, antes de Jesus começar o ministério dele, o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E você sabe qual foi a primeira tentação que o diabo fez com Jesus? Jesus, você está com fome, não está? Transforme essas pedras em pães. Veja, rapaz. Pão, muito importante. E chega num versículo desse, ou num texto desse, que a gente está lendo aqui agora, e a gente percebe que Jesus está, ele mesmo, se comparando e dizendo que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Mas, alguém já fez pão aqui, pessoal? Já? Já fez mesmo? Você já fez pão? Já? Você, eu sei que você fez. Você, inclusive, me ensinou um pouco. É? Quem já fez pão de fermentação lenta, natural aqui? Alguém já fez pão de fermentação lenta? Inês já fez, Enéas já fez. Já fez também, Dai? O pessoal disse que esse é o melhor pão, assim, para você, mais adaptável para o seu corpo, né, para você digerir bem e tudo. Mais do que o pão, esse pão normal. Enfim, se você já fez pão, você sabe que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo é complexo. Porque você pode... Os elementos são simples, é o fermento, é a farinha e água. Um pouquinho, talvez, de alguma coisa para temperar, um pouco de sal ou açúcar, alguma coisa que você queira colocar. Mas é basicamente esses três elementos aí. Tem pães incrementados, tem gente que acrescenta ovos, acrescenta, né, outras coisas e tal, mas o basicão é a farinha, é água e fermento. E talvez um salzinho para dar uma temperada. No entanto, tem um ponto para ele. Tem um ponto que você tem que esperar para poder assar. Depois você tem uns pães que ele fermenta, você dá uma matada nele de novo, para depois deixar ele fermentar de novo. Enfim, tem um monte de processos que vão tornando isso interessante. A temperatura do ambiente, a forma como o fermento é feito, enfim. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é um alimento complexo e que atende muito profundamente às necessidades da gente. Foram já feitas pesquisas que a pessoa pode passar muito tempo da vida comendo somente pão e água. Anos a fio. Se a pessoa só tiver pão e água, ela vive. Não morre. Dá para ela obter alguns nutrientes básicos para poder manter, pelo menos, a sua sobrevivência. Ao mesmo tempo, também, que eu penso o seguinte: de pobre a rico, todo mundo come pão. Né? Percebeu isso? Está na mesa de todo mundo. Claro que tem uns que vão comprar pão na padaria da esquina, tem outros que vão comprar em tal lugar, outro lugar aqui, outro lugar lá está atrás. Alguns pães que são mais, né, sofisticados. Então
Você entra numa padaria, tem gente que entra na padaria com R$ 5. Tem gente que entra até com menos do que R$ 5. Não? Entra sim, gente. Quem mora só, 2, entra com menos de 5, não entra não? Entra, R$ 3, né? Com R$ 3. Mas tem padaria que se você entrar com 50, você não volta não. O da esquina entra, né? Mas o pão está numa realidade prática para todas as pessoas e presente. Ou seja, é um alimento também simples, presente em todas as mesas. Quando Jesus foi celebrar a ceia com os discípulos, dentre os elementos que estavam na mesa da Páscoa, ele escolheu 2 elementos para poder fechar a questão da celebração da ceia com os discípulos. Quais foram os elementos? Pão e o quê? E vinho. Rapaz, é muito especial esse negócio. Pão é realmente muito especial. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida. Mas a gente pode saber muito sobre pão, sobre fazer pão, conhecer sobre pão, sentir o cheiro de pão. Mas a verdade é que a relação que se tem com o pão é uma só. Pão foi feito para quê, pessoal? Para comer, fala aí. Pão foi feito para comer. Pão foi feito para comer. Não adianta você achar o pão bonito, cheiroso. Tudo isso é massa. Mas o pão, ele foi feito para ser comido. Inclusive o pão dormido, que dizem torrada, variações, né? O pão, ele é para ser comido. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o pão da vida, é por esse caminho que eu quero que a gente hoje vá na nossa mensagem, para você guardar uma palavra de Deus para a sua semana. Amém? Eu creio que se você veio aqui nessa noite, é porque de alguma maneira você sabe que isso aqui é uma igreja. Todo mundo? Ok? Conferindo. Aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja cristã, amém, pessoal? Tudo que a gente faz aqui, fala, prega, é sempre a respeito de Jesus. A gente fala sobre seguir Jesus, viver para Jesus. Esse é o nosso lance aqui. Todo mundo ok? Pronto. E quando a gente vem aqui para juntos tocar louvores, ouvir uma palavra, isso significa que a gente está se reunindo para adorar Jesus, para ter comunhão com Jesus, para dizer, Senhor, eu estou aqui, junto com outros irmãos, com outras pessoas, no mesmo propósito, que é adorar o teu nome. Quantos vieram aqui nesse sentido? Mesmo que você esteja, talvez, alguém te convidou para você vir aqui, ou de repente você falou assim, rapaz, eu estou precisando ir numa igreja que, né, o tempo está fechado para mim, viu? Deixa eu ver se eu entro essa semana. Deixa eu ir numa igreja esse final de semana para ver se a coisa dá uma melhorada. De repente, não importa qual é a tua razão, mas se você veio, de alguma maneira, eu imagino que você veio em busca de Jesus, de alguma forma. E digamos que você chega aqui hoje e o cara lá, o pastor lá está falando sobre Jesus, o pão. E dizendo para você que se você veio aqui em busca de Jesus, Jesus já está aqui. Mas você precisa comê-lo, engolir ele. Você precisa recebê-lo. A vida com Jesus, ela não é uma vida apenas de admiração. Você não pode ter uma relação com Jesus somente falando assim, como Jesus é cheiroso, como Jesus é lindo, olha como Jesus está torradinho. Já tem gente que chega na padaria e fala assim, não pega o torradinho, eu quero mais branquinho. Já viu isso? Que tem essas variações? Mas Jesus não é para isso. Jesus, a relação com Jesus, ela precisa ser
integral, ela precisa ser assumida. Ela tem que sair de fora para dentro. A gente precisa querer estar com Ele. E Jesus questionou a galera que estava lá naquele dia. Porque ele estava em um lugar e ele tinha acabado de multiplicar os pães. Esse texto de João capítulo 6, ele é posterior ao texto da multiplicação dos pães. Jesus fez um milagre fantástico. Ele pegou poucos pães e peixinhos que estavam ali e multiplicou para uma multidão de, sei lá, mais de 10.000 pessoas. E aquilo trouxe para muitas pessoas ali falou assim, esse cara é demais. Que coisa impressionante, ele multiplicou pão para todo mundo aqui no meio do deserto. Esse cara é fantástico. E aí começaram a se interessar por Jesus. Só que esse interesse que eles tinham, Jesus procurou alinhar. Porque assim, a gente sabe que a gente se chega a Jesus com vários interesses. Às vezes é porque, como eu falei, às vezes a gente está com um pepino na vida, está com a vida toda problemática, às vezes a gente está se sentindo culpado e precisa de perdão, às vezes a gente está... Tem várias coisas que nos levam até Jesus. Mas Jesus, ele quer, independente da maneira como você chegou, e ele vai te receber e vai, de alguma maneira, suprir você, é óbvio que ele vai também, no meio desse processo, dizer assim, bom, Massa, você chegou, você comeu os pães, Massa, mas eu quero algo mais profundo com você. Eu não quero apenas uma relação de espanto, de apreciação, ou apenas de resolução momentânea. Eu quero, de fato, que eu seja o seu pão da vida, para a vida inteira. E Jesus fala uma coisa interessante no versículo que a gente leu, ele diz assim, quando vocês trabalharem, não trabalhem pela comida que perece. Versículo 27 diz assim, trabalhem não pela comida que perece. Amanhã é segunda. Quem tem trabalho amanhã? Levanta a mão. Dê graças a Deus por isso. Amém. Mas Jesus está dizendo, existe algo que é ainda mais importante do que o teu trabalho pela comida que perece. Porque o trabalho pela comida que perece é esse aí. É o que você compra, você trabalha o mês todo, aí chega no supermercado e fica lá o teu salário. E às vezes o mês ainda nem terminou. E o teu salário já ficou. Às vezes acontece isso. Mas Deus vai fazendo a gente caminhar e andar cada dia, um dia após o outro, fazendo a vontade do Pai e andando conforme a vontade do Pai. Olha só. A comida que perece é a maneira como a gente trabalha no dia a dia para conquistar o nosso pão do alimento o quê? Físico. Não é isso? O pão físico. Mas Jesus falou de uma outra comida. Uma comida que não perece. Ou seja, que não vence, que não tem data de validade, que não tem apodrecimento. Uma comida que não se perde. Que é a comida espiritual, ou seja, Ele mesmo. Todo mundo comigo até aí? Então, Jesus é o pão da vida. Todos nós precisamos de pão. Existe o pão que perece e o pão que não perece. O pão que perece, a gente vai trabalhar, vai batalhar, e diga-se de passagem, é suadão, não é, pessoal? E é valoroso quando você batalha pelo teu pão. É valoroso. Isso dignifica a gente, isso é massa. É muito bom você trabalhar e suar e ver a provisão de Deus vindo por intermédio do teu trabalho, do teu esforço. É muito bom. Nós não devemos viver nada diferente disso. Mas Jesus disse, olha, tem algo que ainda é mais importante. É que você trabalhe pela comida que não perece. E aí o pessoal falou assim, sim, como é isso?
Como é esse negócio desse pão que não perece? Como é que isso como é que isso se resolve na minha vida? Vocês estão com a Bíblia aberta ainda aí? Então, marca aí esse texto. Volta 2 capítulos. Vai para o capítulo 4. Versículo 8 diz assim: seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida. Porque, eu vou dizer para vocês, Jesus, sendo Deus, esvaziou-se, assumindo a forma de quê? Homem, comum. Então, como homem, ele comia também a comida que o quê? Que perece. Ele comia. E os discípulos saíram naquele momento, foram lá na bolsa onde o pessoal trazia as ofertas e colocava, foram lá, vamos comprar lá uma comida para a gente comer. Quando eles saíram, foi o momento que Jesus estava com aquela mulher samaritana, eu não vou ler o texto todo agora, mas aí, depois que Jesus conversou com essa mulher, os discípulos vieram voltando da cidade com os pacotes do McDonald's. Vamos lá. Aí, nessa altura, versículo 27, acharam? Nessa altura, chegaram os seus discípulos e maravilharam de encontrá-lo falando com uma mulher, porque naquele momento não era culturalmente aceito que um homem em público ficasse falando com a mulher que não fosse a mulher dele mesmo, né? Mas nenhum deles ousou perguntar: que queres? Ou por que falas com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher foi à cidade e disse ao povo: parará, parará, parará. Versículo 31 diz assim: nesse inteirinho, os discípulos rogavam: Rabi, come. Vocês viram que 2 vezes aparece essa palavra Rabi aí? Rabi nesse texto. Na outra que a gente leu, teve Rabi. Significa o quê? Mestre. A palavra Rabi significa mestre. Daí que vem a palavra rabino no contexto judaico. Rabi significa mestre. E é interessante porque quando você se refere a alguém como mestre, significa que você já olha para aquela pessoa com uma autoridade de ensino, não é isso? Mas isso está aqui justamente para contrapor algo. Porque o ensino de Jesus, ele é diferente dos ensinos dos outros rabis, dos outros mestres. Para você aprender com Jesus, não adianta você simplesmente ouvir aquilo que Jesus fala. Você tem que ouvir e pôr em prática juntamente com ele. A coisa precisa ser digerida, engolida, assimilada por a gente, a própria vida dele. Aí olha só. Rabi, come. Mas Jesus lhes disse o quê? Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Então os discípulos perguntaram: será que alguém trouxe para ele comida? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja só. No capítulo 6, a pergunta que fizeram para Jesus foi essa: e como é esse negócio de fazer as obras de Deus? Porque Jesus já vinha falando que a comida que ele comia, que comida, a que perece ou a que não perece? A que não perece. Era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês não têm tanta prioridade? Ou vocês não me buscam por causa do alimento que perece?
a prioridade de vocês deveria ser o alimento que não perece. Ou seja, vocês deveriam dar muito mais atenção, importância e prioridade a fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Amém ou não, pessoal? Ou seja, eu tenho que me preocupar mais, ou me interessar mais, em fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, do que comer o meu pão de manhã com manteiga e café com leite. Ou agora, quando eu chegar do culto. Ou no meio-dia, quando a fome bate. Eu quero comer o alimento que perece. Antes de eu me preocupar com o alimento que perece, eu devo me preocupar com o alimento que não perece. Então, como é que eu vou me alimentar de Jesus? Como é que eu vou me alimentar de Jesus? Vamos para o texto de novo? Você ainda está aí? Amém ou não? Amém. Vamos lá. Se você veio aqui, veio em busca de Jesus, o pão vivo está aqui. Só que você precisa entender que a sua relação com esse pão vivo é uma só. Você precisa comê-lo. E para comê-lo, você precisa saber o que é isso. O que é isso? Porque quando Jesus começou a falar sobre essas coisas, muita gente começou a afastar dele. Olha só que interessante. Leia comigo. Versículo, ainda no capítulo 6, versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si: como esse homem pode nos dar sua carne para comer? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem quer ter vida eterna aí? Quem quer ressuscitar no último dia? Tem que comer a carne e beber o sangue de Jesus. E aí ele continua, parece que Jesus está mesmo apertando, arrochando. Ele diz: pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Mas quem comer este pão, ele estava falando dele mesmo, viverá para sempre. Quantos aqui querem viver para sempre? Quantos querem viver a eternidade com o Senhor? Precisa comer desse pão. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: o quê, pessoal? Muito duro esse discurso. Muito duro esse discurso. Quem que pode ouvir isso? Compreendendo que seus discípulos murmuraram a respeito disso, Jesus lhe disse: o que eu estou falando escandaliza vocês? E o que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele primeiro estava? O Espírito é que vivifica, gente. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. E Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E prosseguiu dizendo: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não mais andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: e aí? Vocês também não querem se retirar? Então Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.
nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Vamos parar por aqui. A relação com Cristo, ela pode, em alguns momentos, lhe levar a esse arroxo. Andar com Cristo não é um andar onde a essência é o teu conforto, o teu bem-estar. Não. A essência do andar com Cristo é ter uma vida para a eternidade. É ter uma vida salva nele. É ter uma vida que está com ele daqui para toda a eternidade. E a diferença é que muitas vezes a gente quer um Jesus só para as nossas conveniências momentâneas da nossa vida. E Jesus está dizendo assim: não, eu preciso ser o teu pão, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu estou me dando por você para ser o teu pão da vida, para ser o teu alimento daqui para toda a eternidade, para ser um com você. Vocês sabiam que quando a gente come, o alimento que a gente come passa a integrar todo o nosso ser? A mesma coisa. Quando a gente se alimenta de Cristo, a gente também passa a ser um só com Cristo. Alex, mas fecha isso aí para mim, fecha esse entendimento, porque eu preciso saber, então, como é que eu me alimento de Cristo. A primeira maneira pela qual você se alimenta de Cristo é recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Um sacrifício foi feito. Jesus foi para a cruz do Calvário para nos salvar. Só que essa salvação, ela só é cumprida na vida daquele que crê, naquele que confessa, que entrega sua vida ao Senhor. Essa é a primeira maneira pela qual você come de Jesus. É você aceitando e recebendo o que Ele propôs no sacrifício da cruz do Calvário. É por isso que Jesus, Ele mesmo falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que ele está dizendo: eu sou o pão da vida, o pão que o Pai, o pão que veio do céu, porque o Pai enviou esse pão do céu para o mundo, para saciar a fome de todos os homens. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse, versículo 48, eu sou o pão da vida. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. Primeira coisa, se você quer se alimentar de Jesus, ter a verdadeira relação com esse pão, você precisa receber o que Ele propôs na cruz do Calvário. Se você está aqui nessa noite e não fez essa decisão ainda, no final eu vou perguntar, quem sabe você toma uma decisão nesse sentido hoje. Mas eu vejo que boa parte dos que estão aqui, que vêm aqui, se reúnem, é porque em algum momento já tomaram essa decisão. Já receberam e creram nesse sacrifício. Amém ou não, pessoal? A maioria. Aí a gente traz um visitante, vem um amigo, alguma pessoa que a gente quer que ouça também da palavra, para que a gente possa ver essa pessoa também entregar a vida dela para Cristo. Aí a gente vai ali caminhando, mas e quanto a mim, que já entreguei minha vida para Cristo? Como é que eu continuo comendo desse pão? Como é que eu continuo me alimentando desse pão? Do mesmo jeito que Jesus se alimentava do pão que o Pai lhe dava. Lembra o que foi que Jesus falou? Jesus falou assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Vamos falar juntos? Fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então, se eu já entreguei, já criei nesse sacrifício de Cristo e me tornei um com Ele,
Agora, o que resta para os meus dias aqui na terra, enquanto Ele permitir eu viver, tem que ter uma coisa que é a minha prioridade máxima, mais do que o alimento que perece. O alimento que não perece. Eu preciso buscar primeiro o alimento que não perece. E qual é esse alimento que não perece? Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso significa que, por exemplo, você está no seu trabalho. E no seu trabalho você vai ter o seu salário e tirar um recurso ali que vai garantir você fazer sua feira ou comprar o alimento que perece. Só que antes de você estar ali para o alimento que perece, Deus te colocou ali para o alimento que não perece. E se você negligenciar o que não perece, você vai se tornar como um ímpio. Porque qual é a diferença entre um servo de Deus e um ímpio? É essa daí. O servo de Deus, ele procura primeiro o reino de Deus. É assim ou não é? Vamos abrir aí? Deixa marcado ainda. Mas vamos lá em Mateus. Olha que interessante. Mateus 6. A partir do versículo 24. Mateus 6, a partir do verso 24. Acharam? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz, espera aí. Todo mundo achou? Vamos lá, então. Diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a quem? As riquezas, que no caso são o quê aí? O alimento que perece, não é isso? Você não pode servir a Deus, que é o alimento que não, e servir também as riquezas, que é o alimento que perece. Existe um confronto. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de quê? De vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que os pardais? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Responde aí. Quem de nós? Ai, fiquei tão preocupado que eu consegui agora viver mais 10 anos. Por causa das minhas preocupações. É assim que funciona? Nenhum de nós. E quanto ao vestuário, verso 28. Por que vocês estão ansiosos? Observem como crescem o quê? Vamos junto comigo, gente. Me ajuda a pregar. Como crescem o quê? Os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós? O que, gente? Homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios, o ímpio, aí no caso, quem não conhece a Deus, é que vive desse jeito. Lembra que eu falei que existe uma diferença de quem verdadeiramente é de Jesus e quem não é, de quem realmente serve ao Senhor e quem não serve? E que não é simplesmente um emblema, um rótulo, uma camiseta bonita ou qualquer coisa desse tipo, mas sim um entendimento transformado do que é prioritário para você. É isso. E aí, lindão? Como é que tá?
Podem deixar ele bem tranquilo, mas pegue se você quiser, Lucas, se ele já está acostumado com você. Lembra que eu falei dessa distinção que devemos fazer entre quem serve e quem não serve a Deus? E qual é essa diferença básica? Dentro da relação com Jesus, como é isso? Como é a relação com Jesus de quem somente está superficialmente ou com um objetivo superficial? E quem realmente vai mergulhar na relação com Jesus mais profundamente? E que o último texto que a gente leu há pouco atrás também falava que alguns discípulos o quê? Vazaram, saíram, foram embora. Porque na hora que Jesus começou a arrochar e puxar a relação para um objetivo mais profundo de entrega, eles acharam aquele discurso muito duro. Muito duro. E na igreja é do mesmo jeito. Quantas vezes eu, como pastor, já tive essa oportunidade de ver isso. De momentos em que você precisa dar uma chamada à atenção em alguém, a respeito de alguma coisa. Que essa é uma das tarefas da igreja e da missão pastoral também. E às vezes chegar junto e dizer, não é por aí, está errado o que você está fazendo. Não é assim que Jesus ensinou. E você precisa consertar isso na sua vida, porque a gente segue a Jesus. Às vezes a pessoa faz o quê? Se chateia, acha que o seu discurso foi muito duro e simplesmente se afasta. Quando se afastam, às vezes vão procurar um outro contexto de convivência congregacional onde possam viver em superficialidade, onde ninguém entre na sua semana, consiga chegar de novo fresh, vamos dizer assim, né? E não ter ninguém entrando na sua semana, sabendo de onde são os seus pepinos, onde são as questões que você precisa resolver. Aí começa de novo dentro daquela jornada ali, tentando ver se agora pega no tranco, né? Vamos dizer assim. Quando não, se afastam mesmo completamente do contexto congregacional de uma vez por todas, porque a luz expõe as suas obras. E como as obras às vezes são más, não querem continuar vivendo na luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então isso acontece. Então viver na congregação, inclusive até alguns dias atrás, falei, aqui, por exemplo, nessa igreja, nós não somos nem uma igreja grande assim, somos uma igreja pequena. Mas mesmo nesse número de irmãos que nós temos nessa igreja, nem todo mundo conhece todo mundo. Não é assim? Nem todo mundo conhece todo mundo. Quer ver eu fazer um teste com vocês? Fique em pé você. Vira aí para lá. Não é uma figura comum, né? Concordam, pessoal? É uma figura ilustre, né? Uma figura imponente com essa barba, né? Vocês já podem ter visto ele no Boulevard em algum momento, enfim. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não sabe o nome dele, levanta a mão. Quem não sabe o nome dele, levanta alto. Você está vendo? Pronto. Você tem quantos anos que congrega aqui? 6 anos e meio que congrega aqui. 6 anos e meio. Tem outras pessoas que frequentam aqui. Tem alguns que já estão aqui há algum tempo também, mesmo assim não sabe. Tem gente que está visitando, está vendo ele aqui talvez pela primeira vez. Também não vai saber o nome. Mas o nome dele é Gilberto. Acertei, pessoal? Quem sabe o nome dele? Pronto, beleza. Pronto. Você sabe o nome dele? Qual o nome dele? Ademário. Pronto. Mas você sabe o nome dele. Mas você já sentou na mesa alguma vez para comer junto com ele? Eu já sentei uma vez. Quem já sentou pelo menos uma vez na mesa com o Ademário para comer com ele? Ó, pouquíssima gente.
Quem já dormiu no mesmo quarto que a Demário? Aí só Milena, cadê ela? Tá aqui não, que pena que ela saiu. Olha ela lá atrás, olha ela dando sinal lá, ó. Só ela lá. Graças a Deus, né? Aleluia. Você veja aqui, pode sentar, Dema. Obrigado, cara. Pode sentar, mano. Entenda que quanto mais a relação se aprofunda, menos são os que ficam. Amém, pessoal? Quanto mais a relação se aprofunda, menos são os que ficam. Porque toda relação requer renúncias. Para saber o nome de Dema, bastou você estar aqui hoje no culto. Agora você já sabe, é Ademário. Você não precisou nem se aproximar dele, nem perguntar o nome dele, porque eu mesmo já fiz isso por você. Já apresentei o nome dele. Mas para você galgar uma relação de aproximação, cada vez que essa relação é galgada, vai exigir renúncias, tanto da parte dele, como das pessoas que quiserem se relacionar. É assim ou não é? A mesma coisa é com Jesus. É por isso que Jesus disse assim, ó, sabe por que vocês estão aqui? Que vocês vieram, atravessaram correndo, vieram aqui, chegaram ligeirinho? Porque vocês comeram pão e se saciaram. Foi por causa do pão que perece. Mas vocês deveriam trabalhar pelo pão que não perece. Voltando aqui para o texto. Portanto, versículo 31, Mateus 6, 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois os gentios, quando a Bíblia usa essa palavra, os gentios aqui, são aqueles que ainda não conhecem a Deus. Os gentios procuram todas essas coisas. E, de fato, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, de quê? Do pão que perece. Deus sabe que a gente precisa do pão que perece. Amém ou não? Ele sabe. Ele sabe que a gente precisa da roupa. Ele sabe que a gente precisa do que comer, do que beber, aonde morar. Ele sabe que a gente precisa de um marido, de uma esposa. Amém? Ele sabe. Ele sabe. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça? É buscar a vontade do Pai e fazer a sua obra. Você tem que buscar primeiro é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. São duas coisas que tem que estar presentes na sua vida se você anda com Jesus. Primeiro, a vontade de Deus tem que vir antes da sua. Amém ou não, pessoal? Se a sua vontade vem antes da vontade de Deus, você não é crente não, como diz o André Valadão. Tu não é crente não. Se a sua vontade vem antes da vontade de Deus, você pode se intitular como crente, você pode ser batizado na igreja, você pode fazer o que você quiser. Mas você não é crente, não. Um servo de Deus, uma serva de Deus, na vida desta pessoa, a vontade de Deus está antes da vontade dela própria. Alex, isso é fácil? Não, é duro. É uma luta todo dia. Quem está tentando viver assim, dá um glória a Deus. Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque nossa vontade, quando vem, ela vem querendo dominar tudo e pisar em tudo e em todos. Pisa em Deus, que ela quer pisar em Deus. Quanto mais nas pessoas que estão em volta. A vontade da gente, o desejo da gente, os planos da gente. Mas quem é servo e serva de Deus é aquele que coloca a vontade de Deus na frente da sua. Acerta sempre? Não, não acerta. Mas você se conserta. Quando a gente não acerta, se conserta. Ô Senhor, meti os pés pelas mãos, priorizei minha vontade, ao invés da tua, eu quebrando a cara de novo, me perdoa, me ajuda agora e me fortalece a priorizar o quê? A tua vontade. Porque a vontade de Deus tem a ver com aquilo que é na tua vida. O pão de Deus, quando entra em você, tem a ver com o teu próprio suprimento, com a tua própria vida. Então, fazer a vontade de Deus tem a ver com a tua própria relação com Deus.
Então não vem para a igreja no domingo como uma ferramenta religiosa que você fez assim, ó, fui para a igreja domingo. Massa. E você continua vivendo do mesmo jeito, priorizando a sua vontade. Não, não é isso não. A gente vem para cá porque a gente é um monte de gente que entendeu que a Bíblia diz que a gente precisa o quê? Congregar. A gente precisa estar junto, um fortalecendo o outro, cantando louvores juntos, enxergando um ao outro, tropeçando um no outro, às vezes se batendo um com o outro, mas tentando cada um viver, estimulando a fazer o quê? Primeiro a vontade de Deus. É por isso que a gente congrega. E não para a gente se enganar. Ah, já fui lá, já dei meu dízimo, já fui lá, já cantei um louvor, o culto foi uma bênção. A palavra foi massa, a palavra foi tão boa que eu saí da igreja com vontade de passar numa padaria e comprar pão. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu nunca ouvi tanto falar de pão, 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 pão. Eu acho que meus problemas com glúten foram embora naquele dia. Mas não se trata disso. Se trata de eu falar para você e para mim, porque quando eu prego, essa mensagem já veio para mim antes, de dizer, você precisa priorizar a vontade de Deus mais do que a sua. Ah, mas eu tenho vontade disso. Sim, e Deus? Se a vontade de Deus não bate com a sua, você precisa renunciar à sua e viver aquilo que é a vontade de Deus. Porque se você continuar vivendo conforme a tua vontade, sabe o que você vai colher? Corrupção, pecado e morte. Destruição, perda de tempo, um monte de coisas. Porque a verdadeira vida só flui de onde? De Deus. E para você se conectar nessa vida, você precisa se conectar na vontade de Deus. Você não pode querer viver a vida de Deus desconectado da vontade de Deus. Não existe, isso não é possível. Então a gente recebe a vida de Deus estando comendo a vida de Cristo, ingerindo ela, fazendo a vontade de Deus. Lembra o que foi que Jesus Cristo disse um pouco antes de ser crucificado, quando ele estava chorando? Lembra? Ele disse, sabe o quê? Ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Mas não muda. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era que Ele fosse para a cruz, para nos salvar. E Ele priorizou a vontade do Pai, renunciando à vontade dEle. É isso que é comer a carne e beber o sangue de Jesus. Quando a gente ceia, já viu que a igreja tem ceia? Que tem o pão, o vinho que a gente toma aqui? A ceia, ela é esse memorial de que vivemos de uma forma, renunciando de nós mesmos e ingerindo Jesus, a morte de Jesus, carregando conosco a morte dele, todos os dias, para que com ele também sejamos ressuscitados. Amém ou não? Alex, mas por que isso? Deixa eu te dizer por quê. Porque só nesse caminho o amor de Deus flui. Só aí. Só quando a gente está disposto a renunciar de nós e deixar Deus agir por meio de nós, que o amor de Deus tem fluência através da nossa vida. Se a gente amar a nós mesmos mais do que o amor a Deus, o amor verdadeiro de Deus fica interrompido. E o fluxo de vida mingua e a gente não consegue viver a vida de Deus. Então, primeiro para nós, o pão da vida, eu fazer a vontade de Deus. E para encerrar, o segundo ponto. Jesus disse, eu tenho uma comida, que é o quê? Fazer a vontade do meu Pai e o quê? Realizar a sua obra. Irmãos, a gente vem falando aqui esse mês. Nós precisamos fazer a obra de Deus.
E fazer a obra de Deus já não está mais relacionado com você especificamente, mas como você vai ser usado por Deus para tocar a vida de outras pessoas. Então tem a ver com eu viver dentro da minha vida, derrubando os meus altares, os meus ídolos, renunciando da minha carne, de mim mesmo. É uma das coisas que eu faço para comer Jesus. E a segunda coisa é quando dentro da minha atmosfera, da minha vida, eu entendo que tem uma obra de Deus a ser feita antes da minha própria. Que quando eu estou no lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu moro, na família onde eu nasci, no condomínio onde eu estou, na faculdade, na escola que eu fui ali eu fui plantado por Deus para realizar a sua obra. E qual é a obra de Deus? Está aqui, ó. Jesus falou. Vamos lá de novo em João? João 6, 28. Os caras perguntaram para Jesus: e o que é que nós faremos para executar as obras de Deus? E aí Jesus diz assim: a obra de Deus é essa. Creia naquele que Ele enviou. Ou seja, creia em mim. Talvez aqui seja um pouco difícil da gente entender, né? Como é que isso vira a obra de Deus? Quando você crê, a sua vida vai sendo o quê? Transformada. E a partir dessa transformação, ela funciona como se fosse um sal, uma luz aonde você está. Quantos sabem que nós não temos como mudar a cabeça de ninguém aqui? Levanta a mão. Alex, eu passo por isso todo dia que você falou agora. Quem passa por essa luta diz assim: é verdade, Ni, não dá para mudar a cabeça de ninguém, né? Quantos concordam comigo? Pronto. Você não tem realmente como mudar. E, aliás, não é plano de Deus que você mude a cabeça de ninguém. Por quê? Porque Deus criou todo mundo para responder diretamente a quem? A Ele. Então, Deus não fez ninguém para ficar mudando a cabeça do outro. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o quê? O homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo. Agora, eu vou fazer o quê? Se o Espírito Santo está agindo por lá, para trazer o convencimento, qual é o meu papel na obra de Deus? É pregar aquilo que eu criei e testemunhar daquilo que eu criei. Pregar significa você usar oportunidades para semear a palavra de Deus, para falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. E testemunhar é você viver uma vida que quando você abrir a boca para falar, a pessoa veja que tem respaldo de transformação na tua própria vida. Ou seja, existe uma obra de Jesus acontecendo em você que respalda aquilo que você está falando para o outro. Quantos entenderam isso aí, pessoal? Você tem, por exemplo, existe uma ambiência que é muito difícil, que é a ambiência familiar. Quantos aqui ainda têm parentes que ainda não se renderam a Cristo? Levanta a mão. Quantos entendem que é uma prioridade para você orar por eles, pela conversão deles? Você entende isso? Se você não sabia, fica sabendo. Você precisa orar por eles e pedir a Deus: Pai, o que depender de mim, me dê oportunidades para que eu possa o quê? Fazer a tua obra no meio da minha família. Que é um ambiente talvez dos mais difíceis. Por quê? Porque todo mundo ali te conhece um pouquinho mais do que a maioria de fora. E que o teu testemunho é requerido ali dentro de uma forma muito mais profunda do que fora. É ou não é? Que ali você não consegue ficar muito tapando o sol com a peneira. E quando fala de casal, não sei se tem alguém aqui que de repente você já é convertida e o seu cônjuge ainda não é convertido. Aí então é que a coisa vai para o nível Master Plus total. Por quê? Porque é a pessoa que tem uma intimidade muito, muito profunda, mais do que ninguém na Terra. E que se de fato você não vai viver isso de verdade,
mesmo com as tuas falhas, mas que seja verdadeiro, que tenha um coração humilde e quebrantado, não adianta você ficar de blá, 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 não. Porque a pessoa vai falar, vai ficar o tempo todo fazendo, sabe o que? O que eu já ouvi muita gente dizer, o que adianta, fulano é crente, não sei o quê, papapá, mas nessa hora tal, cadê? Na hora que é para tomar uma atitude onde Cristo se revela, e não toma. Uma atitude de paciência, de misericórdia, de perdão, não toma. Aí todo o evangelho que você prega cai na autoridade por causa da falta de quê? Testemunho. Jesus disse, eu sou o pão. Eu estou aqui, ó. Quem tiver fome, pode vir a mim e comer. Sabe por que nós temos acesso? Porque Ele nos deu. Porque Ele se deu por nós. Sabe quando é que as pessoas também vão ter acesso? Quando a gente também se der uns pelos outros. Quando a gente decidir viver o amor como Cristo amou, Cristo vai ser conhecido das pessoas. Quando até a própria igreja, quando nós que já nos dizemos discípulos, seguidores de Jesus, vivermos esse amor, aí a gente vai ver o agir de Deus alcançando aqueles que ainda não o conhecem. Porque para muita gente, Cristo e o Evangelho, as boas novas de salvação, estão se tornando uma coisa muito distante. Porque as pessoas estão se degladiando usando o nome de Jesus e usando as coisas da Bíblia, se degladiando, e estão vivendo pouco aquilo que Cristo ensinou, de forma que elas possam ser salvas pela mensagem de salvação. E a gente precisa ser cuidadoso para não entrar por esse caminho, pessoal. Porque o Senhor deu essa missão para nós. A missão da evangelização, já diria Charles Spurgeon, um cara que é considerado um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele já é morto, mas ele tem muitos sermões. E ele realmente era um cara muito bom. Ele disse, sabe o quê? Ele diz assim, evangelização se trata de um mendigo que descobriu onde estava o pão e voltou para chamar os outros mendigos e mostrar onde está esse pão que sacia a fome da alma. Essa é a obra que nós temos que viver. Primeiro, a vontade de Deus na nossa vida, onde a luz de Deus vai resplandecer, porque vai sendo visto na tua vida que Deus é vivo, que Deus não é um discurso, que Deus não é uma invenção. Ele está presente na tua vida, regendo a tua vida, te encaminhando, ajustando os teus caminhos. E Ele aparece através de você. Porque você tem renunciado de si mesmo, da sua vontade, para viver a vontade dEle. E segundo, fazendo a obra de Deus, pregando, testemunhando. É assim que a gente se alimenta de Jesus todo dia, o tempo todo. É por isso que quando o diabo chegou e disse, come esse pão, manda essas pedras transformarem-se em pães para Jesus. Jesus tinha poder de fazer ou não? É claro. É claro. Mas olha o que ele diz. Não é só de pão que perece que viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, para mim é mais importante a vontade de Deus do que fazer essas pedras se transformarem em pães para atender a minha demanda urgente, emergente, porque eu estou com fome. Eu sei que a gente tem as nossas fomes, as nossas sedes, as nossas carências, mas se você ficar trocando o prato principal pelas merendas, você vai ficar a ver navios e nunca vai ter o prato principal. Porque é assim. Quando você está procurando andar com Deus e priorizar o reino de Deus, o inimigo vai vir com as merendas para você. Uma bandeja de merendas.
E se você come as merendas, você não vai comer o prato principal, que é aquele que os anjos de Deus vão vir servir para você quando você está disposto a renunciar às vontades da sua carne. Talvez você vai lá e ora, e quando você tropeça, fala com Deus, mas Senhor, Tu sabes, eu estou carente, Pai. E Ele vai dizer, meu filho, minha filha, eu te perdoo, mas Tu sabe. As tuas carências Tu tem que suprir em mim somente. Porque eu vou suprir isso em você. Seja em que área for, não abra mão. Às vezes, por exemplo, quantos não estão aqui nessa noite? Porque tem que ser acumulado, por exemplo, de trabalho. E a gente tem que trabalhar mesmo e batalhar. Mas o trabalho, ele nunca pode tomar o lugar do que é importante na nossa vida. Tem horas que a gente tem que cortar e dizer não. Porque senão você vai passar a viver para o dinheiro e não para Deus. Tem certos tipos de profissão que, se você fizer vontade, o tempo todo tem trabalho para você fazer e dinheiro para você ganhar. Só que quem tem que dar o limite? É primeiro a sua reverência a quem? A Deus. Porque senão, ao invés de servir a Deus, você vai estar servindo às riquezas. E se você serve às riquezas, quem está por trás delas é Mamon, não é Deus. É um demônio. Aí você vai ter frutos disso na sua vida, que é se tornar escravo disso. Cada vez mais. Mas quando você é um servo, uma serva de Deus, você vai fazer todos os seus corres. Aí você vai dizer, isso aqui eu não mexo não. Eu não consegui ir hoje, mas amanhã eu vou. Teve um probleminha aqui, mas eu não vou assumir trabalho nesse dia, porque é o dia de eu me dedicar mais à obra de Deus, lá junto com meus irmãos. Eu não posso deixar de congregar. É uma questão de consciência sua com Deus, de priorizar o reino de Deus, a vontade de Deus. Porque eu estou estudando muito. Então 2 horas do culto. Não dá para você interromper o teu estudo. Então você está confiando em quê? Você está confiando, então, nessas 2 horas, ou você está confiando num Deus que te supre em todas as coisas? Porque essa é a beleza do sabá, do descanso. Sabe quando você vai deitar à noite? Quantos já pararam para pensar nisso? Você já parou para que você vai deitar à noite e você fecha os teus olhos? E você desconecta desse mundo aqui? Que só quem te guarda é Deus. E que aquele que te guarda não dorme. Aleluia. Você sabia que quando você vai dormir, aquele que te guarda não foi dormir? Ele não dorme, não toscaneja aquele que te guarda. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode deitar, em paz me deito e descanso, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aleluia. É esse descanso que Ele quer trazer para a nossa alma. É isso que Jesus não está desencorajando ali as pessoas a trabalharem, quando Ele fala assim, olha gente, olha as aves, olha os lírios. Não é para você ficar o tempo todo olhando os lírios e as aves, não é isso não. É que Ele fala assim, você tem teu trabalho, mas não coloca a tua primeira esperança no teu trabalho. Porque se tu não tiver o ar, se tu não tiver a saúde, se tu não tiver a paz, nem para o teu trabalho tu não tem como ir. Então coloca primeiro a tua esperança e o teu descanso aonde? No Senhor. Prioriza isso. E as outras coisas serão acrescentadas. É o que Ele diz lá em Mateus. Ele diz assim, olha, mas buscai. Vamos ver, vamos terminar o texto de Mateus? A gente está no versículo 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E sabe qual é o mal de hoje? Você tem daqui até a hora que você vai deitar na tua cama para tomar várias decisões a respeito da vontade de Deus para a sua vida e da obra de Deus para a sua vida. Cada um na sua dimensão. Eu não sei o que é que vai acontecer até a hora de você dormir hoje, mas eu tenho certeza que você vai ter vários momentos que você vai ter que tomar decisões a respeito da vontade de Deus para você, se está batendo, ou se a sua vontade está puxando para um lado e a de Deus para outro.
E você deve renunciar à sua e andar na vontade de Deus. E pode ser que te aconteçam circunstâncias, ainda agora, daqui para mais tarde, da obra de Deus para você. De você ser um agente do amor de Deus na vida de outras pessoas, para que ele seja conhecido através de você. É assim que a gente come o pão da vida, gente, todo dia. Amém? Você entendeu a palavra do Senhor? Você vai sair com essa palavra com você hoje? Vai? Vamos fechar os nossos olhos, então? Se você quiser baixar um pouquinho a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença aqui, Pai, e Te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estamos juntos, para louvar e engrandecer o Teu nome. Agradecemos também pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu Filho Jesus, agradecemos porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nesse pão a gente pode viver, ser saciado de tudo. Com esse pão, simplesmente, a gente pode atravessar tudo e toda a eternidade e nunca nós sentiremos falta de nada. Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Oh, Senhor, Tua palavra foi anunciada, foi pregada aqui. E a minha confiança é que o Teu Espírito Santo possa completar isso no coração de cada um, trazendo os convencimentos, o arrependimento, trazendo a mudança, trazendo, Pai, o alinhamento à Tua vontade. Até mesmo muitos de nós podemos até ter chegado aqui com tantas motivações, e eu sei que o Senhor não despreza nenhum de nós. Viemos a Ti, para Te buscar, porque Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa restauração, Tu és a nossa libertação, Tu és, Senhor, o nosso livramento, Tu és, Senhor, uma resposta material, financeira que precisamos. Tu és tudo isso. Mas, acima de tudo isso, Tu és o pão da vida. Tu és a própria vida que se desprendeu dos céus para nos alimentar, e nós queremos a Ti, nós desejamos esse pão, nós queremos esse pão. Dá-nos, Senhor, desse pão, dá-nos de comer do Teu pão, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, de comer da Tua vontade, ajuda-nos a fazer a Tua vontade e a realizar a Tua obra. Que esse seja o nosso principal motivador, o principal desejo, a nossa principal vontade, o nosso principal ânimo, a nossa principal inclinação. Que esse seja o nosso principal alinhamento contigo, Senhor. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Guarda-nos. Abençoa-nos. Conserta os nossos corações. Perdoa as nossas falhas quando nós priorizamos a nós mesmos do que a Ti. Queremos comer desse pão da vida que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, gente? Nós temos, vocês percebem, a gente tem Samuel, a gente tem Zinha, temos algumas crianças que têm autismo, né? Carregam esse espectro autista, é assim que chama, né?
E isso, às vezes, para a gente é desafiador. Mas nós estamos aprendendo e vamos aprender tanto a lidar com isso, como clamar a Deus para que possa também ajudá-los a evoluir nessa convivência, tanto a gente como eles. E eu peço a toda a igreja que a gente possa ser paciente com isso, amoroso, né? Para que a gente possa trafegar nessa jornada junto com eles. Que Deus possa abençoar, restaurar, trazer cura, restauração e a nós entendimento, graça, amor, né? Para que a gente possa caminhar com eles em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que deseja comer desse pão, no sentido primeiro que eu falei. Se tem alguém aqui hoje que não entregou sua vida a Cristo ainda, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que diz, eu preciso, essa primeira etapa aí eu tô devendo, eu não fiz ainda, eu não entreguei minha vida para Cristo. E eu quero receber o que Jesus propôs na cruz do Calvário. Há alguém hoje que deseja fazer isso aqui? Se tiver, dê um sinal com sua mão, eu quero orar com você. Se tiver alguém hoje aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo, receber desse pão que se entregou em favor de você. Se você hoje deseja fazer isso, dê um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Há alguém hoje? Você, mano, venha. Fica aqui perto.